abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 10 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 10 a 17. Nós estamos um pouco atrasada hoje, o nosso horário, né? Já está avançado, 9h20. Hoje aí, às 10 e pouco, me avisa, porque o meu aqui está meio... Irmãos, todo mundo abriu, 2 Timóteo, capítulo 3, de 10 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, Paulo está elogiando a Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todos, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece tranquilo, que aprendeste. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos orar. Santo poderoso Deus, estamos diante do Senhor para louvar, para bendizer o seu nome, para agradecer, Senhor, todas as bênçãos recebidas, agradecer, Senhor, pela chuva que o Senhor regou a terra esta noite, Senhor, somos gratos. E agora, Senhor, que estamos estudando a sua palavra, Espírito Santo, nos ilumine para que eu possa estar falando somente aquilo que vem do coração do Senhor e que os irmãos possam entender, Senhor, a lição de hoje. Muito obrigada por essa oportunidade e é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu agradeço. Amém. Irmãos, quem tem a revistinha, nós estamos na lição número 18. Estamos terminando a revista. Falta só mais uma lição. E se nós percebermos a lição de hoje, 18, ou a 18ª lição, ela fala sobre a educação na reforma. Calvino e as suas concepções, a sua opinião, ou as suas opiniões sobre a educação. Mas quando a gente fala, nós estudamos mais de um mês, ou 18, vamos estudar 19 lições sobre Calvino, nós falamos, estou cansada de falar sobre Calvino. Mas é muito importante nós termos estudado tudo isto, porque a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil tem a sua base fundamentada na palavra do Senhor, mas as doutrinas, elas vêm das ideias, das instituições da religião cristã, que é o livro que Calvino escreveu e que orientou, e que orienta até hoje, né, as igrejas
reformadas. Então, nós somos uma igreja reformada, e quando nós olhamos a nossa lição, nós vimos que Calvino influenciou em todo o mundo, começando no meio ambiente, no comércio, na finança, na educação. E foi por isso que nós tivemos que estudar todas essas lições, para saber na igreja, no conselho, na ceia. Então, nós precisávamos conhecer quem era Calvino, o reformador, que é a base, que é a doutrina que nós estudamos, sendo que na fé principal, a base principal, o centro é a nossa Bíblia. Então, a lição de hoje fala sobre educação, sobre ensino. E nós, quando vemos, não vamos falar do ensino de hoje, da educação hoje no Brasil, mas nós vamos falar da educação que Calvino e que Lutero colocaram nesse início, nessa reforma. Nós vamos entender como foi o começo. Mas antes de eu falar sobre a educação na reforma, no ponto de vista de Calvino, eu quero somente falar com os irmãos o texto que nós lemos sobre Paulo falando a Timóteo. Paulo falando sobre ensinamento a Timóteo. É tão interessante que ele fala assim, que ele olha para Paulo, ele elogia, olha para Timóteo, Paulo olha para Timóteo e o elogia. Ele diz assim: olha, você tem seguido de perto tudo aquilo que eu estou ensinando, o propósito, a fé, tudo que eu ensinei você continua. Mas não só porque eu ensinei, mas, Timóteo, porque você teve uma base, e esta base veio do seu lar. Olha como é importante isso. Então, Paulo estava mostrando que a base do ensino tem que começar na nossa casa. A escola vai nos ensinar artes, retórica, naquela época, gramática. Hoje ensina história, português, geografia. Mas na nossa casa, a base, os nossos filhos, os nossos netos têm que começar a aprender a palavra. E Paulo disse para Timóteo: olha, você aprendeu porque sua mãe e a sua avó tinham tempo de sentar e ensinar. Hoje nós reclamamos que não temos tempo, e a palavra do Senhor fala assim, que no versículo 15, ele diz assim, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Então, naquele tempo, era difícil a escola, mas Timóteo, ele tinha uma mãe e um pai que começavam ali a ensinar as primeiras letras. Então, nós, quando falamos em educação, nós temos que pensar que a educação começa no nosso lar. Os nossos filhos, os nossos netos têm que ouvir sim a palavra. E o versículo que é muito importante, que eu vejo que a gente tinha que decorar este versículo, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. Eu gosto tanto desse começo, desse versículo. É inspirada por Deus. Hoje, nós ouvimos falar que a Bíblia não é tão moderna, que precisa ser mudada. Mas ela é inspirada por Deus. E lá em Apocalipse 21, os últimos versículos, ele diz assim, um alerta para todos nós, quando nós ouvirmos falar que alguém quer mudar a palavra de Deus. Ele diz lá, no verso 18 e 19, lá em Apocalipse: eu e a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, e testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Irmãos,
Então, quando nós falamos em educação, nós pensamos na Bíblia, porque a Bíblia é o melhor livro para nos educar. E vamos saber e vamos guardar no nosso coração que toda Escritura é inspirada por Deus. Inspirada, foi escrito por homens, mas é inspirada por Deus. E agora vem outra palavra também, e útil, útil, útil. Olha a utilidade dela. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Olha aí onde está a educação. É inspirar, é útil, olha, é útil para o ensino, para o ensinar. O que mais que a Bíblia serve? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com um motivo, com uma finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Calvino começou a falar sobre educação na Reforma, mas a Bíblia Sagrada, que veio antes, ela já nos ensina que nós temos que usá-la para nossa educação. E este versículo encontra na Bíblia, na nossa revista, no tema central. Quem tem revista, abre a lição 18 e leia comigo, só que é uma tradução diferente. Todo mundo abriu? Vamos lá na revistinha? Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Amém? Essa é a palavra do Senhor. É a educação, é o ensino, aonde começa a importância da palavra do nosso Deus. E agora vamos na visão do Calvino, né? O título é A Educação na Reforma, Calvino e suas concepções de educação. Quando nós falamos em reforma, a primeira palavra o primeiro nome que vem na nossa cabeça é Lutero. Não é verdade? Porque a reforma está ligada mesmo com Lutero. Mas nós temos também que colocar na nossa cabeça que na reforma a gente lembra de João Calvino. Porque Lutero foi lá na Alemanha e depois João Calvino aqui em Genebra, na Suíça. Um tempo depois, porque a diferença de idade de Lutero e Calvino de 9 anos. Então, eles estão na faixa no ano de 1500. 1509 foi o João Calvino que nasceu. Mas, dentro da educação, quando estuda a história da educação, quem faz pedagogia, mas antigamente era magistério, quem fez o magistério, tinha uma matéria que chamava História da Educação. Você estudava a educação, como ela foi formada, como ela iniciou, e vem contando toda a história da educação. E quando chega na Reforma, eles destacam mais o nome de Lutero, de Martinho Lutero. Eles não falam quase nada sobre João Calvino. Mas João Calvino, nas suas institutas, ou no seu livro Instituição da Religião Cristã, ele falou sobre, ele não usou um capítulo falando sobre educação, mas ele falou, sim, como educar as pessoas. Tanto é que o objetivo principal da finalidade da educação para Calvino é que as pessoas conhecessem em primeiro lugar Deus, para depois estar conhecendo a outra parte. Então, Calvino não tem quase o seu nome registrado no livro da história da educação. Por quê? Lutero, logo no começo da Reforma, a sua preocupação foi, olha que a nossa revistinha diz assim, ele diz, aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas.
lugar de criança é na escola. E a prédica para que se mandem os filhos da escola. Então, essa expressão, lugar de criança na escola, a gente usa sempre, né? A gente fala, lugar de criança na escola. Martinho Lutero já usou também, porque a escola naquela época era centralizada, era só as pessoas que estudavam para o clero que eles tinham o direito. Então, a escola não era para todos, como hoje é para nós, na Constituição. Mas nós não vamos falar da nossa, nós vamos estar falando sempre na reforma. Então, nós percebemos que a preocupação de Martinho Lutero é que as crianças precisavam aprender a ler e escrever, não é? Por isso que ele falou, as crianças têm que sair do centro da religião para ir para o governo, para que as crianças pudessem, todas as crianças tivessem essa liberdade de estudar. Então, a palavra, a educação na reforma, o nome de João Calvino não apareceu. E a nossa revistinha faz duas perguntas. Por que Calvino é esquecido nessa reflexão? Por que Calvino não é lembrado na reforma como no tema de educação? E qual foi a filosofia da educação que animou os modelos educativos nos espaços calvinistas na Europa e na América? Então, é isso que nós vamos ver agora. Qual é a filosofia da educação que serviu de modelo na América e na Europa? Então, nós vamos agora, virando a nossa revistinha, nós vamos ver o contexto da educação na época de Calvino. Como era a educação na época de João Calvino, na reforma. Vamos pensar, a gente pensar a época. Calvino nasceu em 1509, em 1538 ele escreveu o seu livro, ele lançou o seu livro, Instituição da Religião Cristã. Nós chamamos de institutas, mas o título do livro é esse, Instituições da Religião Cristã, em 1538. Para que a gente possa entender, quem nasce no espaço de 1500 a 1600, nós chamamos de século XVI. Então, os reformadores estavam nesse século XVI, entre 1500 e 1600, entenderam? Então, nós vamos falar de século XVI, pensando no João Calvino e no Lutero, quando deu início à reforma. Então, foi nesse século. Quando nós falamos século XVI, nós já pensamos, bom, em 1500 e pouco, foi aí que deu esse passo, esse grande passo na reforma. Então, João Calvino, quando ele lançou este livro, iniciou também o trabalho, o movimento da educação. Mas, em 1938, um sociólogo, Durkheim, ele é o pai da sociologia, ele é filósofo e teve um grande estudioso, ele se preocupou, ele comentou como era a educação no século XVI. Ele disse assim que no século XVI a educação vinha do tempo medieval, do tempo antigo, muito antigo. E foi um período de uma crise pedagógica, porque ninguém falava. Então, a pedagogia que nós tanto nos preocupamos de ensinar, de falar, de educar, até em 1516 pouco se falava. E é isso que o sociólogo está mostrando, que a educação veio lá com um modelo do tempo muito antiga. E que, com a reforma, esses dois grandes homens conseguiram ter uma outra visão, ter uma outra forma de ver a educação. Então, com esse passar, porque à medida que o mundo vai caminhando, há um progresso. Vocês percebem na nossa geração, né?
se nós compararmos com a geração mais antiga, a minha geração, ou a geração dos nossos pais, que é da minha geração, né? E vamos ver como tem havido progresso em todas as áreas, em todas as áreas. Mas João Calvino, no seu livro, ele já teve uma visão diferente, ele enxergou mais longe, ele mexeu em todas as áreas, nas finanças. Então, dentro da educação, com essa visão deste Durkheim, desse sociólogo, ele estava mostrando como vivia como era esse período de Calvino e de Lutero. Aí, continuando, esses dois reformadores trouxeram esse grande movimento, né, na educação. Martinho, como eu já disse, na Alemanha, e João Calvino, gosto de esquecer do nome do João Calvino, em Genebra. Agora, em Genebra, quando o João Calvino começou, ali eles disseram que Genebra ficou sendo o ponto, a infiltração de protestantes. Começou ali, lógico, estava João Calvino ali, Genebra começou o movimento, a infiltração de protestantes, quer dizer, começou a palavra do Senhor ser vista de outra forma, porque reforma é isso aí. Quando nós reformamos a nossa casa, o que acontece? Se eu vou trocar o piso da nossa casa, não tem um movimento, uma agitação, reforma é assim. Por isso que nós somos uma igreja sempre reformando, porque nós estamos baseadas sempre na Bíblia. Às vezes a gente quer ir para o mundo, mas a gente tem que puxar as nossas rédeas para voltar na palavra do Senhor. É este movimento, reforma. Então, Genebra foi o centro do movimento onde iniciou ali os protestantes. Como era Genebra? Os historiadores contam que Genebra era uma república. Ele estava fora da Suíça, da Confederação dos Países da Suíça. Não pertencia à Suíça. Ele pertencia à França. França é que dominava Genebra. Só mais tarde é que a Genebra passou a pertencer à Suíça numa confederação. Deu para entender? Então, antes Genebra não pertencia à Suíça e hoje pertence à Suíça após uma confederação. E quando Calvino chegou em Genebra, veja bem, a cidade já era grande, tinha 12 mil habitantes, era uma cidade próspera, uma cidade de progresso. E como era a educação lá em Genebra? A educação lá em Genebra não era nada diferente dos outros, porque ela vinha da mesma ideia lá da Idade Média. Então, não tinha progresso nenhum, não é? E Calvino, um homem muito inteligente, né? Ele não ficou parado, ele tinha tudo para estar mudando. E havia um colégio lá fundado em 1428. Imagine, 1428 é do século XV. E só que a educação lá era centralizada. A educação lá só ia quem fosse pertencer ao clero, os jovens. E naquela época a mulher não estudava, né? Lembra-se disso, que a gente não era nada aí e não aprendia a ler. Quando a gente lê no Novo Testamento, a gente vê mulheres que estudaram, que tinham conhecimento, mas não eram todas, não. As mulheres não tinham esse direito. E essa escola era só para jovens, quem ia ser padre, quem ia ser alguma coisa dentro do clero. Então, os outros, a educação não era para todo mundo. Era para poucos, era para poucos. E o olhar de Calvino não era esse. O olhar de Calvino era diferente. Calvino queria que todo mundo, que a escola fosse pública, que a escola, que a religião fosse o centro,
mas fosse aberta, que o Estado cuidasse, que todas as pessoas pudessem ter esta oportunidade de estudar. E Calvino, como ele estudou, ele fez direito, ele trouxe uma bagagem quando ele ficou preso em Estrasburgo, ele teve conhecimento pedagógico. Então, ele teve uma visão, como era o sistema educativo na época, o que ele poderia mudar. E com essa ideia, ele dedicou o seu trabalho na área de educação para a formação das nossas crianças. Então, nas institutas, no seu livro, ele quase não fala nada da educação, ele fala mais no ensino superior. Tanto é que quando a gente fala em Lutero, a gente pensa que ele cuidou das crianças na educação, mandando as crianças para a escola. E João Calvino é mais na visão universitária. Mas a bagagem pedagógica que ele tem não era só para isso, é para a educação a todos. Deu para entender até aqui? E nós estamos falando de educação, né? Lembrando que Calvino tentou falar em todas as áreas. E eu vejo um pouquinho, abrindo o parênteses, a escola dominical lembra bem uma escola não secular, mas uma escola preocupada para a formação das nossas crianças, né? Por isso existe escola dominical, que foi fundada há muito tempo, que ela começou com um grupo de crianças, pastores. É isso aqui, é um pinguinho da palavra de João Calvino, que ele estava lá tentando mostrar que o fundamento principal das nossas crianças é conhecer a palavra para depois conhecer as outras coisas, para mudar o mundo que vive. Que bom que a gente tem a escola dominical. Que bom que a gente pode trazer as nossas crianças, porque eles irão ajudar a mudar o nosso mundo, o mundo que nós vivemos. Então, a escola dominical é importante. Coloque no coração de vocês que nós precisamos. Nós, adultos, gostamos de estar na escola dominical porque nós vamos aprender a palavra do Senhor. Imagina as nossas crianças se não houvessem escolas, mas com a bondade de Deus, nós temos escola onde coloca no coração de nossas crianças a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é útil e nos ensina. E vamos lá, eu tenho que correr um pouquinho, alguém tem as horas aí? Alguém tem relógio para me falando as horas? 10:10. Então, olha, eu tenho que resumir tudo. Vamos lá. Nas concepções educativas, o subtítulo agora da nossa revista. As opiniões, as concepções, quer dizer, opiniões educativas de João Calvino, que ele é um teólogo, um reformador. E nós podemos dizer que João Calvino foi uma pessoa que trouxe um grande avanço para o nosso mundo. Como reformador, ele veio de uma escola que ensinava somente a religião e tinha como base os ensinamentos do padre Tomás de Aquino. Então, a escola chamava tomista. Então, tudo que ele aprendeu baseado nas lições de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era um padre, então ele aprendeu tudo sobre o cristianismo. Então, ele veio com uma bagagem, com um conhecimento grande da palavra. Né? Mas só que quando ele começou, depois de formado, depois de ter recebido as lições do padre Tomás de Aquino, que toda a história da educação fala muito sobre Tomás de Aquino, como era o ensinamento, era mais de amor ao próximo, era mais fechado. E, de repente, Calvino tomou contato com outra forma
com outra maneira, a humanista. Então, aquela parte, a humanista, a tomista, é aquela de conhecimento, é mais fechado, é que tem que cuidar só do ser humano, é mais voltado para, não para a palavra, mas a formação, vamos falar, a formação espiritual. E a humanista já abre, a humanista dá uma visão assim, que a pessoa primeiro tem que ser fiel, tem que ser educado, mas ele pode estudar outras matérias, retórica, na época era retórica, gramática, tinha uma visão melhor. Então, para Calvino, foi um choque, uma adaptação da sua formação com a formação humanista. Aí, quando ele chegou, ele formou-se advogado, e ele teve aí um contato maior desse movimento humanista. E dessa influência é que nasceu a sua concepção de educação. Perceberam, então, a visão de educação de Calvino veio da sua formação, lá recebida pelos ensinamentos baseado na visão do padre Tomás de Aquino. Depois ele entrou em contato com a visão humanista, e hoje nós temos o movimento que nós tivemos, romantismo, o iluminismo, mas ele estava na fase do humanismo. E isso aí fez com que ele tivesse uma outra visão de educação. E essas influências serviram para ele dizer, olha, o que Calvino diz aí na página 18, essas influências se percebem nas intenções educacionais calvinistas para as crianças e para os jovens. Então, com toda essa formação de Calvino, ele pôde ter uma visão diferente. Ele diz assim, qual a visão que ele tem? De formar o cidadão útil para a sociedade, com base nas Sagradas Escrituras, no domínio das línguas clássicas e nas humanidades, nas artes e nas ciências. Para quê? A fim de que pudesse se tornar os construtores de um mundo novo, ou de um novo mundo. Então, deu uma nova visão. Com esta base que João Calvino teve, a base que ele se formou, e que depois ele entrou em contato com a base humanística, ele pôde ver que para o crescimento da criança, dos jovens, para a sua formação, para ele ser útil, para mudar o mundo que vivemos, ele precisava ter, primeira coisa, base na Escritura Sagrada. Voltando lá em Timóteo. Qual foi a base de Timóteo na sua infância? Não foi a Escritura Sagrada? A sua mãe e sua avó não ensinaram desde pequeno a base? Então, João Calvino, ele não fugiu, ele continuou tendo como base a palavra do Senhor. A formação das nossas crianças tem que estar baseado na Escritura. Ensinar o que deve e o que não deve. Porque toda a Escritura é útil para a repreensão, para o ensino, para a repreensão, para a correção. Olha, duas palavras importantes. Para a repreensão e para a correção. E hoje, pode falar. Isso. Exatamente, para mudar o mundo. Porque eles estavam fechados, era só
a palavra e não dava oportunidade. Então, o que ele abriu? Vai estudar história, retórica, gramática, na época, retórica, gramática, história, artes, a música, a ciência. Que visão diferente, né? Hoje nós temos nas escolas, lógico que não se fala mais da palavra de Deus, mas tem uma visão do mundo, da história do Brasil, da história geral, da geografia do município, da geografia do estado, da geografia do Brasil, da geografia do mundo. O inglês, o francês. Hoje nós não falamos, na escola já não tem mais francês, mas teve francês, teve latim. Então, é esta visão e se nós temos essa facilidade agora, dessa amplitude no sistema educacional, porque vem de Calvino. Então, tem a fala, vamos dizer, nós diríamos as mãos de Calvino. Mas temos aí, no sistema educacional de hoje, as ideias de Calvino, né? Que a gente não é só... Exato. E hoje, né? Então, esse é o aspecto, a visão de João Calvino, né? Continuando aqui, olhando na nossa revista, a filosofia educativa de Calvino está baseada na sua teologia, ao explicar que a razão do ser humano é conhecer a Deus. Então, essa é a filosofia da educação para Calvino. A ideia principal dele é que todo ser humano precisa conhecer a Deus. Então, ele não escreveu um texto específico de educação, mas na sua instituta foi tirado, ele não deixou de falar sobre a educação. Então, ele procura confirmar que a base tem que estar conhecer a Deus em primeiro lugar. E Calvino influenciou em todas as partes, né? Como eu já disse, em tudo, quando nós estudamos, porque nós estudamos Calvino, eu gosto de deixar claro, até eu brinco com o presbítero, né? Eu estudar outra vez Calvino, mas é para a gente entender que os reformadores foram muito importantes para nós e que nós somos uma igreja reformada. Então, nós temos que estar estudando para estar sempre nos reformando, acompanhando a evolução do mundo. É isso que Calvino mostrou para nós. Nós não podemos ficar parados, nós temos que estudar a palavra do Senhor, mas ir mais, conhecer o mundo, melhorar o mundo que nós vivemos. É essa a importância. Por isso que nós somos reformadores, uma igreja protestante reformada. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. E aqueles homens, não foram em vão os seus estudos, o seu movimento. Será que foi fácil quando Lutero colocou as suas teses na porta, mostrando onde estavam errado, o que eles estavam estudando estava errado? Ele passou por momentos difíceis também. E João Calvino, quando ele chegou em Genebra, ali virou, como eles diziam, virou o centro de protestante. Falando não como um progresso, mas dizendo que um centro de infiltração, olha, de infiltração protestante, mas não foi. Deus é maravilhoso, Ele colocou esses homens para mostrar que nós precisamos, que o ser humano tem que conhecer tudo, como é maravilhoso, né? Quando a gente pode conhecer muitas coisas. E é isso que João Calvino e a sua filosofia era, principalmente a sua filosofia pedagógica, era colocar no coração a palavra de Deus. Se nós não colocarmos a palavra de Deus, nós vamos ser pessoas afastadas, azedas, ruins, mas a palavra de Deus nos norteia, nos ensina
a viver uma vida muito melhor. E aí, já na página 90, Genebra tornou-se uma cidade educativa. Aquela cidade onde o reformador João Calvino viveu, e ele fez daquela cidade uma cidade diferente, uma cidade educativa, com a oportunidade de estudo, abrindo o leque para que todo mundo pudesse estudar. E ela tornou-se uma cidade educadora, uma escola pública para todos, né? Hoje nós temos essa liberdade, né? Hoje nós temos essa liberdade, nós temos uma escola pública para todos. Mas se a gente for olhar na história da educação, para a escola pública tornar-se para todos, demorou, não é? Mas hoje nós temos essa liberdade de educação. E apoiando-se nessa ideia de que instrução é uma obrigação para todos. É obrigação. Todos os cidadãos têm o dever da igreja e da administração da cidade. Calvino se empenha na reforma do modelo educativo. Tanto é que ele reestruturou um colégio de Genebra, mudou as ideias. Então, Calvino era uma pessoa diferente. Onde ele ia, ele queria mesmo mexer, mas ele queria mostrar que a educação tem que ser, além de todos, ter uma amplitude, um conhecimento geral. O Colégio de Genebra foi reorganizado. Olha o que ele fez. Ele dividiu em classes que ia do aluno analfabeto até a retórica. Então, era uma escola para todos. Porque quando hoje as crianças entram na escola, eles já sabem ler. Não é mesmo? Quase todas as crianças que vão para a escola já conhecem os números, já conhecem o alfabeto, já têm uma visão diferente. Mas antigamente não. E não muito antigamente, porque quando eu comecei a dar aula, as crianças precisava até fazer o movimento. Quem foi professor, o movimento com as mãos, porque eles não sabiam como pegar o lápis. Será que vocês lembram da sua infância, do seu primeiro ano, como o professor procurava fazer exercício? Hoje não precisa fazer mais. As primeiras aulas, o A, tinha que fazer aquele movimento para fazer o A. Por quê? Porque esse movimento, as mãozinhas das crianças estavam muito duras. Elas não estavam acostumadas a pegar com lápis. Hoje a nossa geração é diferente. Elas entram na escola mexendo no computador. Olha essa visão. Mas é isso que veio lá do nosso João, eu esqueço, Calvino, de tanto que eu falo dele, ele sobe da minha cabeça. O João Calvino, é isso que ele queria. E na sua escola, lá no Colégio de Genebra, ele fez essa diferença, ele dividiu em classes. E quem estudou, falar um pouquinho da nossa vida, quem estudou no sítio? Alguém estudou no sítio aqui? A escola, a classe como que era? Uma classe como que tinha? O professor tinha que dar aula para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano, para o quarto ano. Olha, o professor tinha que ter um conhecimento muito grande, não é mesmo? Ele tinha que dividir o seu tempo, não é? Porque a criança do primeiro ano, ele tinha que ir lá trabalhar, ainda mais no sítio, a criança não tinha essa habilidade, não. Ele tinha habilidade na enxada, né? Isso eu tenho certeza, mas na mão ele não tinha essa habilidade. E aquele professor, eu fui professor de escolas de zona rural, e além disso o professor tinha que fazer merenda para os alunos, não é? Olha a vida do professor, mas vem vindo desse movimento da reforma. Claro que foi aperfeiçoando. Hoje nós não temos mais escola rural, mas os alunos são diferentes, porque a visão foi diferente. Mas começa lá,
lá na reforma que João Calvino fez. Olha o que ele fez então. Ele dividiu os alunos em classes e que ia do alfabeto à retórica, e ele aí incluía as matérias de gramática, olha, língua grega, a latina, o estudo da história, da filosofia, a poesia, a dialética. Então ele enriqueceu o currículo. Ele enriqueceu. O nosso sistema educativo, ele também enriquece, mas tirou bastante coisas que eram muito boas, né? Muito gostosas. Por exemplo, a música, não sei se ainda tem ainda na grade curricular, a música, mas a música era obrigatória. Então as pessoas cantavam, tinha coral, quer dizer, se aperfeiçoavam. Hoje já tem outra visão, porque nós temos aí a internet, que nos ensina, que faz muita coisa. Mas o que a gente tem que ver, como é que esses dois grandes reformadores puderam mexer, fazer um mundo diferente. Porque estava lá no medieval, no período medieval. Depois vem com... no século XVI, o XVII, o progresso, e nós estamos no século XXI. Século XXI. Olha as mudanças que aconteceram até o nosso século. Aí ele colocou tudo. Então, tudo isso é acompanhado de um rígido controle de horário e de disciplina acadêmica e religiosa. Escute agora, além de 60 horas, olha, de estudo, 60 horas. Nós temos 40, né? A Ivone, que é a secretária hoje lá da rede estadual, são 40 horas aulas, né? Ou aumentou, Ivone, no currículo? Continuou 40. Lá era 60. Imagina 60 horas para o professor, né? De estudos dirigidos pelos professores, e os alunos eram levados aos exercícios devocionais quartas-feiras de manhã. E quando participavam do culto e ouviam um sermão. Aos domingos participavam de 2 ofícios religiosos com lições do catecismo. Acho que ninguém pegou aqui um período da nossa escola, da escola das irmãs, aqui do colégio das irmãs. Haviam as alunas internas, a escola era mais, no começo era só para as mulheres, e além das aulas seculares, as aulas normais, todas as alunas eram obrigadas a levantar de manhã, assistir à missa. E no domingo também. Os alunos, depois eles abriram para a comunidade se matricular. As alunas tinham que também, no domingo, ir à missa, que era feita lá no colégio mesmo. E era contado como frequência do aluno. Então, era exigida a frequência. E não estava diferente aqui dos nossos reformadores, né? Do João Calvino, obrigada. Então, veja lá como que eles eram. A base era a palavra do Senhor. Então, Genebra contava com escolas primárias distribuídas nas igrejas da cidade. As nossas igrejas também, voltando para as nossas... algumas igrejas tinham escolas, hoje não tem mais, né? Acho que na sua cidade, Marcos, que tinha uma escola que a igreja tomava conta, não era ali? Era a creche. Mas em algumas ainda tem, não é? Tem algumas igrejas que têm a escola e que são tomadas contas, né? Mas sempre com a orientação do sistema educacional vigente, né? E ali, Genebra tornou-se, então, o centro de escolas públicas e distribuídas nas igrejas. E tem aqui, fala que tem uma escola só para meninas. Aqui em Agudos teve também, né? Rapidamente, eu não sei mais os horários. Só falando sobre a Academia de Genebra, falta 5 minutos. Então, vamos lá.
a Academia de Genebra, que foi fundada em 1559, sob o cuidado de João Calvino e do reitor, era o teólogo Teodoro Bessa. Ele tornou-se um centro humanista, porque a visão na época era humanista e teológico protestante da Europa. A sua importância nas universidades tornou-se Calvino criou esta academia e dava continuidade à igreja como obra educacional. Nós podemos falar, então, que a pedagogia de Calvino é mais uma filosofia educacional e de um empreendedorismo no projeto educativo da Reforma. Projeto esse anunciado como princípio quando escreveu as ordenanças nas quais afirmava a necessidade de lançar a educação como semente para um tempo vindouro e preparar a juventude para o ministério e para o governo civil. Olha, então, aquela semente que João Calvino começou lançando lá, se preocupando com a educação, é que ele fecha, o autor aqui fecha com as palavras de Calvino: semente para um tempo vindouro, para o nosso tempo de hoje, porque nós temos essa amplitude de conhecimento, e preparar a juventude para o ministério e para o governo civil. Lembrando que João Calvino, a preocupação dele era ensinar a palavra de Deus. E que nessa manhã, irmãos, que nós temos nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, a nossa preocupação, a primeira educação, seja colocado a ensinar a palavra de Deus. Porque depois o conhecimento das outras matérias chega em seguida. Amém? Desculpe da lição ser tão rápida, irmãos, porque hoje começamos um pouco atrasado, né? O versículo que nós vamos falar é esse aqui.